Olá pessoal, tudo bom? E eu queria fazer essa aula como um complemento da aula de instalação do Apache. Por quê? Porque tem alguns probleminhas comuns que acontecem e eu queria fazer um vídeo já explicando todos eles para você não ter problema e, enfim, não atrasar o seu desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. O primeiro erro mais comum que acontece é quando você está instalando o Apache e aparece essa telinha aqui, ó. Eu vou abrir para você aqui. Olha só. E aparece essa telinha com essa DLL aqui dizendo que está faltando. Beleza? Para resolver esse problema, na verdade, isso daí é porque um dos recursos do seu Windows não está atualizado, que é o Visual C++ ou C++. Uma biblioteca do próprio Windows que é responsável por gerenciar alguns tipos de aplicativo, tá? Resumindo para você é isso. Como você faz para resolver isso daqui? Você simplesmente baixa um softwarezinho, que é uma atualização da própria Microsoft chamada VC11. E eu já tenho o link direto para você baixar aqui, que é esse link aqui, ó. Eu vou disponibilizar ele na descrição da aula, tudo bem? Mas é esse link aqui. Só você entrar nele, vamos entrar aqui junto com você, e automaticamente ele já vai baixar, diminuir aqui, ó, e automaticamente ele já vai baixar para você o executável, só você clicar, instalar e pronto. Aí você tenta reinstalar o seu AMP e certamente ele vai funcionar. Beleza? Bom, resolvido o primeiro problema. O segundo, se ele der, por exemplo, VC14, você só procura no próprio site da Microsoft. É muito fácil de achar. O VC14 você baixa e resolvido o problema também. Tudo bem? Beleza. O segundo problema mais comum, deixa eu sair daqui para não atrapalhar o raciocínio. O segundo problema mais comum que acontece é, por exemplo, você cria lá sua máquina virtual e a partir do momento que você ativa o virtual host lá do Apache, o seu localhost para de funcionar. Por que isso acontece, na verdade, né? Porque ao ativar o virtual host, ele é quem passa a tomar conta de todos os direcionamentos. Então, se você notar, lá no arquivo de configuração do virtual host, deixa eu abrir para você aqui para a gente ir fazendo junto. Ó, lá no arquivo de configuração do virtual host, normalmente não vai ter o localhost criado. Então, o que é que você tem que fazer para resolver? Somente criar o virtual host do próprio localhost, certo? No caso aqui, como eu estou no Mac, esse é o direcionamento, mas no seu caso aí, vai ser algo desse tipo assim, ó. Então você cria aqui esse visual host, você põe como o primeiro e está resolvido o problema. Ó, localhost no server name, localhost no server alias, nos erros aqui você põe localhost também, põe o endereço document root correto, lembrando, é com as barrinhas viradas para a direita, tá bom? Se você copiar do seu Windows Explorer, vai vir assim, ó. Tá? Aí você só inverte. Você só troca para a barrinha da direita e está resolvido o problema. Feito isso daqui, você reinicia o seu Apache, no caso o seu AMP, e automaticamente já vai funcionar o seu localhost, tá bom? Porque uma vez o localhost ativado, ele é quem vai tomar conta de todo o direcionamento, como eu falei. Então, para o localhost funcionar, ele precisa estar criado aí dentro do virtual host. Tudo bem? Então esse é mais um erro muito comum que acontece. Tá? O próximo erro comum que acontece é quando você vai lá no hosts, editar o host, né? E quando você pede para salvar, ele manda você salvar em um outro arquivo. Por que isso acontece? Porque o arquivo host ele só é editável no modo administrador. Então, para isso, você tem que abrir o seu bloco de notas no modo administrador e depois você abre o arquivo host dentro dele. Entendeu? Deixa eu te explicar passo a passo como é que você vai fazer. Você vai lá no ícone do seu arquivo do bloco de notas, clica com o botão direito e clica em executar como administrador.
certo? Aí ele vai abrir o bloco de notas, ele vai pedir permissão, você põe sim, ele vai abrir o bloco de notas. Aberto o bloco de notas, você vai lá em arquivo, abrir, e aí você vai até a pasta do hosts e você abre. Tudo bem? Feito isso, você pode fazer as alterações e quando você salvar, ele não vai pedir para salvar em um outro arquivo, tá bom? Porque não pode salvar em um outro arquivo, porque senão não vai funcionar. Tem que salvar no próprio arquivo que você abriu, tá certo? Um outro erro muito comum que acontece é você instala o AMP, dá tudo certinho, só que ele fica sempre laranja. Ele não fica verde nem que dê a molesta. Como é que você resolve isso? Tem alguns fatores que podem fazer com que isso ocorra. São 3, na verdade. Um deles é que normalmente o Skype usa a porta 80. Então, uma das principais razões por que o seu AMP fica só laranja e não fica verde é porque tem algum software, algum programa usando a porta 80, que é a porta que o Apache usa. Aí ele não consegue abrir, inicializar. Para isso, se você está com o Skype aberto, tenta fechar o Skype e depois tentar novamente. Se o seu Skype não estiver aberto, tem uma outra opção que pode estar acontecendo. O próprio Windows ele tem um servidor web próprio. Então, para você abrir o Apache, em alguns Windows ele já inicia funcionando. Então, você precisa parar esse servidor web do Windows para poder o Apache assumir a porta 80. Para isso, você vai abrir o seu CMD, ou seja, o seu prompt de comando no modo administrador. Feito isso, você vai digitar esse comandinho aqui, ó. E para abrir o seu prompt no modo administrador, caso você não saiba, eu preparei uma fotinha aqui para você. Ó, é bem fácil, na verdade. Você clica com o botão direito no menu iniciar e aperta em prompt de comando admin. Só isso. Aí ele vai abrir, vai pedir a confirmação, né? Você confirma e ele vai abrir o prompt no modo administrador. Quando ele abrir o prompt, você vai digitar esse comandinho aqui, ó. Net stop was. Net stop was. Tudo bom? Quando você fizer, e o was assim, maiúsculo mesmo, tá? Quando você der esse comando, ele vai executar algumas coisinhas e vai pedir para você confirmar. Se o seu Windows for em inglês, você vai digitar Y e Enter. Se o seu Windows for português, você vai digitar S de sim e Enter, tá bom? Feito isso, ele vai parar esse sistema do Windows, esse servidor web do Windows, e aí sim você consegue abrir o Apache tranquilamente, tá bom? O nome desse servidor web do Windows é IIS, tá? IIS, é esse daqui. Então, você parando ele, você consegue abrir o Apache, tá? Não vai danificar o seu computador, não vai ter problema nenhum, certo? E outro ponto muito importante também é que às vezes, por exemplo, você criou lá o seu host e você digita projetox.pc e você acessa e ele entra no Google em vez de entrar no seu site. Na verdade, ou entra no Google, no Yahoo, enfim, no seu motor de busca padrão do navegador. Por que isso acontece? Porque o seu navegador inicialmente não reconheceu esse endereço como um domínio. Por isso que ele entendeu que você digitou uma busca qualquer e foi para o Google. Para resolver isso, é só você digitar http://projetox.pc, certo? Aí sim ele vai entender como uma URL mesmo e ele vai entrar, tá bom? Então esse é mais um detalhezinho básico que acontece muito. Então esses são os principais problemas que acontecem quando você tenta instalar o Apache ou tenta fazer uma modificação no VirtualHost ou tenta inicializar o Apache no geral, tá certo? Então eu queria fazer esse vídeo complementar para adicionar junto ao curso para já resolver os seus problemas, tudo bem? Então qualquer dúvida, estou à disposição como sempre, tudo bom? Então beleza, vamos lá para a próxima aula.